Oi, gente bonita da Ata, que segue o canal. Hoje eu trouxe aqui uma convidada super especial, vai todo mundo babar com as informações que ela vai passar para a gente, a Nália Volk. Ela está falando da Alemanha. De que lugar que você fala, Anália? É 1 hora de Munique, chama É, Abensberg. é assim, a Ata está conectando alguém perto de Munique que é terapeuta holística e ela vai falar sobre frequência vibracional. Olha que maravilha. Aliás, esse mundo holístico alternativo é uma coisa fascinante, não é, Anália? Ah, é maravilhoso, né? E Né? cada vez mais está se interagindo, né, com a parte holística, com a parte científica, né? Que eu acho que para mim é muito importante, acho que para todo mundo. Na verdade, eu não acho que ele era importante para gente, né? Que tem uma mente aberta e acredita, mas para quem não tem, né, acaba criando aí a alternativa que eles querem de se provar o que é quântico, de se provar o que é científico, né? Eu dou risada toda vez que eu ouço alguma informação aqui da NASA falando, né, o que eles estão descobrindo, das avaliações. Você já viu nos últimos 6 meses o que é que a NASA liberou de informação sobre o universo? É ou não é? Né? A gente que conhece o universo de uma outra maneira, mais quântica, olha e diz, mas é óbvio que era assim, né? E a gente, é, e a gente vai falar sobre frequência vibracional. Coloca Isso. tudo sobre esse assunto, que eu estou curiosíssima aqui para saber e partilhar com todo mundo. Esse é um estudo assim que ao longo de toda a minha vida foi culminar em frequências, né? Eu abordei esse tema porque eu acho que esse tema é muito importante para todo mundo, porque isso tem tudo a ver com a saúde, no geral, né? Saúde física, saúde mental, emocional, Maravilha. porque tudo vem de frequências, né? Porque somos energia, né? Energia pura, né? Só materializado aqui porque os nossos olhos não conseguem ver a energia, né? A gente precisa de um corpo físico, né? A terceira dimensão explica isso. E aí, vai adiante. Então, exatamente, né? O nosso corpo físico ele é limitado, tanto na nossa audição, né? Quanto a nossa visão. Os cachorros, por exemplo, escutam mais do que nós. Claro. Então, essas frequências, elas são infinitas, iguais os números, né? E isso faz a gente ter infinitas possibilidades, não é assim que todo mundo fala? Nós temos infinitas possibilidades porque nós temos infinitas frequências. E Delícia. Só de isso, imaginar que a gente é infinito, não dá uma certa satisfação? satisfação e tranquilidade, né? Tranquilidade, isso mesmo. Que E essas somos seres frequências, infinitos de todas as formas, né? não é? E essas frequências, elas vêm junto com o nosso trabalho, né, de terapeuta holística integrativa, porque a gente traz isso para a cura, Uhum. né, para que a pessoa, porque a própria pessoa faz a sua própria cura através da nossa intervenção, né, porque se ela não conseguiu fazer isso sozinha, ela vai procurar uma ajuda. E essas frequências, que eu gosto muito de falar, um exemplo é o arco-íris, né? Aqui na Alemanha, no Brasil, aí nos Estados Unidos, independente de onde que a gente esteja, nesse planeta Terra, né? Porque tem uma quantidade eletromagnética específica, o arco-íris, a cor do arco-íris vai estar na mesma frequência. Elas não mudam por causa das frequências. É como se a gente pudesse trazer mais perto da gente Ah, é, a água, o óleo e o vinagre. Se a gente colocar, eles também sempre vão ficar nas mesmas posições, né? uhum, E porque eles também têm uma densidade, que é um tipo de frequência material. uhum. E a cura também tem uma frequência, né? A gente já vem no dito popular falando sobre frequências. Alegria, a gente quer ir no sol, o sol é amarelo. Então, já vai uma dica, né? De frequências. Não, E o meu trabalho hoje é sobre a medição dessas frequências,
para que a gente possa regularizar um padrão frequencial, para que a gente possa atender essa pessoa que vem ao nosso auxílio, para que ela possa ter uma cura, né, um intermédio meu, no caso, ou das pessoas que trabalham com trabalho frequencial, para que elas possam ter a própria cura. Me explica para quem está em casa ou está, né, no office ouvindo a gente. Seria alguma coisa similar a essa frequência musical que a gente ouve? Olha, essa frequência ela alcança um nível tal, vibracional, que vai trabalhar com a cura, ou com a calma, ou com a ansiedade. É isso? É a mesma coisa? A gente está falando da mesma coisa? Também. Pois é, veja bem, isso é tão fantástico, porque tudo é energia, né? Ele está mais densificado numa forma de madeira, né? Numa forma de metal, como também na energia elétrica, né? Ela também tem uma frequência. Então, por exemplo, temos trabalho de pedras, né? Trabalhos com os cristais, porque os cristais eles têm a sua frequência, né? Todo mundo fala o quartzo rosa, ele emite a vibração do amor. As pedras verdes emite mais a frequência de cura. Por quê? Porque elas têm a sua frequência. A música também tem a sua frequência, né? É isso que é o meu trabalho hoje. Qual é essa frequência que vai ajudar a solucionar ou a retirar, ou eliminar, ou diminuir o sofrimento da pessoa? Então entra música, entra cristais, entra também, não adianta a pessoa vir aqui ou ir em qualquer terapeuta e depois chegar em casa começar a escutar música de baixa vibração, né? Filmes de baixa vibração, porque é como se ela se anulasse. É como ir ao médico e o médico fala: olha, você está com este problema, volta para casa agora, toma um banho, relaxa, né? Deita na sua cama, coloca uma música, vai descansar, qualquer coisa do tipo. É o mesmo procedimento, né? Você faz Exato. essa consulta com você e tem que ter um procedimento, claro, né? Você não vai fazer um Cooper, né, lá fora, né, e ficar discutindo com o vizinho, porque é exatamente isso. Exato, exato. Você sai né, de qualquer tratamento holístico alternativo, frequencial, você sai super bem, super feliz, e dali a pouco você quer discutir com o vizinho, exatamente. Você vai estar aqui com que frequência? Eu costumo comentar com as pessoas, né, para explicar, porque essa coisa frequencial um pouco não é material, né? Então é difícil, às vezes, algumas pessoas entenderem. Então eu explico mais ou menos assim: imagina um grande prédio, muito grande, infinito, né? Como as infinitas possibilidades são infinitas frequências. Se a gente pudesse pegar aqui um ponto neutro, um ponto zero, daqui para cima seria as altas frequências, frequência de cura, frequência do amor, da gratidão, né, da alegria, e desse ponto neutro para baixo seria as frequências negativas, não gosto de falar negativo, mas as baixas frequências, que seria culpa, raiva. E como é que você usa? Como é que, quais são as ferramentas que você utiliza para fazer a sua consulta? Então, diante do que as pessoas chegam, né, relatam a situação, eu localizo aonde que a pessoa está nessa frequência. E aí eu dou orientação para ela aonde que ela quer estar, né, no processo de cura dela, para que ela possa entender que às vezes ela deseja estar numa frequência de alegria, de prosperidade, né, de saúde, mas ela se pune muito, ela tem muita culpa que ela está na frequência baixa. Então, como o arco-íris, por exemplo, a cor azul e a cor verde sempre estarão nas mesmas posições. É a gente que se movimenta nessas frequências. Não é a frequência que sai da posição dela. Então, isso faz com que a pessoa tenha mais noção de que a responsabilidade da vida dela é dela. É ela que pega o elevador para ir
na frequência que ela deseja. E aí, diante de todas essas explicações, a gente faz a técnica mais adequada para aquela situação. Se é regressão, se é radiestesia radiônica, se é um reiki só para harmonizar, para que a pessoa mesmo faça o processo de autocura, teta healing. Então, E essa frequência vibracional é uma pré-consulta para você fazer uma avaliação e depois, então, depois da consulta é que você faz um diagnóstico. Olha, você precisa passar por essas sessões disso ou daquilo. É assim que funciona. isso, é exatamente assim que funciona. Eu trabalho com a mesa quantiônica, né? E trabalho com os gráficos de Alchemy, que foi um físico alemão que desenvolveu essa planilha de frequências, né? A gente chama de frequência, mas na realidade é a amplitude da onda. E aí, diante disso, eu vejo o que falta na pessoa para que ela possa estabilizar e a causa daquela situação. Se está no subconsciente, se está no consciente, se está no corpo emocional, no corpo mental, se é alguma coisa espiritual, se é falta energética, né? Porque, no meu ponto de vista, o desequilíbrio físico não está no físico. Eu não trato o físico. Tanto é que quando a pessoa vem e fala que passou por um médico e toma tantos remédios, ela vai continuar no médico, ela vai continuar tomando os remédios e o próprio médico vai ver que ela vai começar a melhorar e ele vai começar a tirar os remédios. Porque eu não trato o físico, eu trato o emocional, o mental, o energético e o espiritual, que acaba desencadeando no corpo físico. Claro, claro. Nossa, mas é um trabalho extremamente importante, interessante e importante, porque nesse momento onde a gente está saindo de uma visão, nós não, eu digo planeta Terra e a própria civilização, saindo de um movimento mais denso de compreensão, a gente precisa fazer essa reconexão com o espírito, né? Romper esses paradigmas que nos mantêm afastados, né? Separados de quem nós somos. E eu acho esse primeiro item que você colocou, tipo, da pessoa ser responsável pela própria evolução, eu acho de extrema importância, porque nós vamos sair de uma esfera onde as pessoas acham que elas estão submetidas sempre a alguma coisa, né? Então basta rezar ou basta fazer alguma coisa que você vai se libertar de algo, quando na verdade é o seu processo de conscientização, é o seu caminhar, é a responsabilidade pela sua evolução, pelo seu crescer como ser humano, é que vai modificar a sua vida, nem mais nem menos, né? E isso aí é um Eu, olhar a vida diferente, né? é ótimo isso, porque veja bem, se 3 pessoas amigas forem convidadas para uma festa, para a mesma festa, e separadamente elas forem questionadas sobre o que aconteceu na festa, a gente vai constatar que é como se fosse festa, são 3 festas diferentes. Às vezes ela vai falar, nossa, estava muito legal, porque tinha muita gente para a gente conversar. E outra pessoa vai falar, nossa, foi horrível, porque tinha muita gente, cada uma se encostando, não tinha lugar para sentar. Então, assim, tudo depende do nosso modo de ver, né? Tudo que a gente carrega dentro de nós, as nossas crenças, é, tudo que a gente aprendeu até o momento, todos os nossos sofrimentos, né? Tudo que a gente veio aprender e veio transformar aqui nessa vida que a gente está aqui agora. E tudo isso vai influenciar o nosso modo de olhar aquela situação, né? Além disso, nós estamos inseridos num planeta, né? Esse planeta ele tem uma memória de Sim. guerras, de perda, né? De dor, né? De vitimismo. Então a gente está envolvido com essa energia de uma maneira muito densa e inconsciente. Então é muito importante que esses bilhões de seres aqui encarnados tomem consciência, né, que caminhar e se desenvolver
é um trabalho autorresponsável, quer dizer, eu sou responsável pelo que eu fizer comigo. Sim, senhor. Não tem nada a Sim. ver, não tem nada a ver. Mas isso não é maravilhoso? Eu Porque acho imagina fantástico, vai se ficar a na gente sua mão, na verdade. dependesse, exato, imagina se a gente dependesse de outra pessoa para poder se melhorar. Mas Nossa, seria muito mais complicado. eu não sei, as pessoas, eu ainda olho e vejo que as pessoas acham que se você não está dentro de uma caixinha correspondendo a determinado padrão, né, você não vai encontrar o reino dos céus, seja lá, né, a absolvição, né, a liberação. Quando não é nada disso, estamos todos aqui sim, no mesmo planeta, vivendo por razões diferentes, os nossos próprios pontos de vista, né, as nossas caixinhas, mas estamos todos caminhando para a evolução, né? Ninguém vai escapar disso, de fato não. Mas que trabalho É, bonito. de Quanto fato. tempo demora uma consulta sua? Normalmente 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas. Principalmente a primeira consulta, que demora mais, para a E gente ver aonde está essa causa, né? Porque às vezes não está nem nessa vida, não está tá dentro do registro de memória da pessoa. isso. E depois que fizer a primeira consulta, então é que você faz o diagnóstico e vai precisar mais consultas, ou um tratamento, ou, né? Daí é que você vai prescrever algo. É assim, né? Às vezes na primeira consulta já basta, porque a gente já vê o que que é, às vezes é uma coisa que é muito pontual, né? Por exemplo, já chegou pessoas, tinha uma, até é interessante esse caso. A mulher tinha um surto psicótico, quebrava tudo dentro da casa, mas não era sempre. E ela já estava cansada, já tinha procurado de tudo, estava tomando todos os remédios e nada. Ela ficou sabendo do nosso trabalho aqui na Alemanha e me chamou e eu fui foi muito interessante porque a gente marcou um horário, eu não consegui chegar de nenhuma forma e eu cheguei num horário totalmente diferente. Ela nem estava mais me esperando e foi o horário certo. E aí a gente estava conversando e de repente ela começou a ter um surto psicótico, quebrar tudo na minha frente e vira uma outra pessoa. E aí eu saí para fora e pedi um auxílio, né? E aí eu escutei o sino da igreja tocar. E aí depois que ela se acalmou, eu falei para, e aí eu coloquei no celular um sino de uma igreja, e ela começou de novo o surto psicótico. E a gente viu, constatou que ela, em algum tempo da vida dela, ela teve um sofrimento muito grande bem ao soar do sino de uma igreja. Olha que E a interessante. gente tratou esse registro de memória e ela tá super bem, sem remédio, sem nada. Mas quem tirou o remédio foi o psiquiatra, né? Claro, Não fui eu. claro. Mas é muito interessante isso, porque como a gente está preso mesmo a padrões, né? E como é difícil muita gente, a maior parte das pessoas, entender que nós fazemos parte de uma caixa, uma série de memórias e informações. Não importa muito que tipo de crença que a gente tenha. Se você acredita em vidas passadas, se não acredita, pode ser memória da infância, pode ser memória do pai que você absorveu, né? Como aquela planta que alguém chega na sua casa e mata a planta né? E ninguém sabe, a pessoa não é ruim. Você está falando de energia, né? Exatamente, não tem tempo e espaço, né? Não há tempo nem espaço, quer dizer, às vezes as pessoas dizem, não acredito em vidas passadas. Eu acho muito complicado isso, porque não tem muito sentido um mundo e um Deus generoso não te dá várias oportunidades, né? Mas a pessoa acredita naquilo que ela quiser. Independente disso, é muito importante que a gente entenda que o Einstein tinha razão, o tempo é relativo, então não importa muito, né? Se a gente acredita ou não em vidas passadas e como é que a gente coloca isso. O importante é a gente ter a disponibilidade de se curar e de ir adiante, né? Eu acho que esse é o Sem ponto. muito sofrimento. Mas é um Porque não trabalho, precisa, né? nem Se a precisa. gente escolher pelo amor, não precisa do sofrimento. Me fala uma coisa, você atende online ou você só atende em consultório presencial? Não, as minhas técnicas, a maioria eu posso atender online, tem algumas que precisa ser presencial, mas quando é muito necessário, eu tenho algumas pessoas que me representam, né?
e a gente tem um grupo grande que a gente trabalha junto, então quando eu preciso fazer alguma coisa presencial, a gente sempre tem um suporte de alguém próximo à pessoa. Entendi. Então você pode fazer a sua conexão com algum secretário à mão em algum lugar. Tipo, pode ter um Sim, aqui, pode ter um no Brasil, né? E as conexões isso, são feitas. Muito bom isso. Bom saber. É uma internet humana, né? exato. E isso ampliou tanto, né? Porque muitas técnicas, por exemplo, a constelação familiar, né? Que se falava que tinha que fazer sempre a presencial. Depois, com o tempo, veio que podia fazer individual. E agora que ninguém pode sair, né? Ou que não deveria, né? Deveria manter esse distanciamento social. Se teve, né? A chance de trabalhar online. Assim, esse exemplo que você está dando é fantástico, porque as pessoas acham que quando a gente fala de caixinha ou de crenças, que nós não temos nenhuma. Até nós, terapeutas, temos as nossas crenças, né? Então, a constatação, no caso aí que você deu, como qualquer outra terapia, por que é que hoje está todo mundo conectado com a internet para que a gente possa utilizar e perceber mesmo, né, claramente, que a quinta dimensão tem um corpo físico, né, na terceira, mas que na quinta não necessariamente. E isso é provado já pela física quântica. Então, como é que eu posso dizer que não funciona quando eu falo de energia? Eu estou falando de energia. Exato. Nós estamos começando a acreditar, inclusive terapeutas holísticos, né, que quando você tem a intenção de se curar ou de trabalhar com algo, você está falando de energia e não de contato presencial. E eu acho que tudo isso que aconteceu veio para nos ajudar também, né, a Com certeza. reavaliar esse posicionamento, né? E eu me coloco, me incluo nesse, porque eu achava que uma coisa online nunca é inteira, e é. Eu já fiz experiências aqui incríveis, né, em constelação, o campo é o mesmo. O campo é o mesmo, claro. E todo mundo vai estar conectado do mesmo jeito. E você sabe que agora eu sinto que pessoas que não poderiam estar, por exemplo, aqui na Alemanha, né, se eu fosse fazer uma constelação aqui ou alguma coisa sistêmica, e que gente do Brasil, de outros lugares do mundo, se conectam e eles estão totalmente dentro do campo morfogenético, né? É uma coisa, não tem jeito. E eu acho legal isso, porque as pessoas acham que a gente acredita em coisas estranhas. E não, nós também rompemos os nossos próprios dogmas e Sim, paradigmas, né? sim. Então, é um movimento natural, não tenham medo, né? Vamos adiante, vamos todos adiante. Eu acho que isso que vai fazer toda a diferença, talvez não para a nossa geração, você ainda tem uma geração menos, mas pelo menos os filhos, que na verdade são os meus netos, né, vão ter um mundo melhor, né? Sem tanta caixinha, porque eu amo um amontoado de caixinha, Sim, sim. meu Deus do céu. Sim, aqui em casa eu tenho um exemplo, né? A minha filha tem 16 anos e desde os 14 ela vê os animais de poder das pessoas. E o Ah, primeiro dia que ela viu isso, ela estava na escola aham. e ela gritava: Olha a águia, abaixa, abaixa! Ó, Corre que tem um urso! E ela não entendia, porque é uma coisa muito, muito real, né? é. E aí o professor chamava, nossa, você comeu, você tomou água, e ninguém entendia, né? E aí ela chegou em casa, eu fui explicar para ela e tudo. E eu falei para e ela ficou com muito medo de conversar isso com as pessoas, né? E eu falei, mas se você escutar a sua intuição, você vai saber para quem falar, onde falar e o que falar. Isso. E ela fez isso. E aí ela achou várias amiguinhas que também aqui na Alemanha, elas enxergam a aura, enxergam cores, Fantástico. enxergam prana e não tinha para quem falar. Então É. elas adoram vir aqui em casa para a gente conversar, bater papo. Né, ainda mais aí, né, na Europa, né? Que a igreja, a história da nossa civilização está aí. Eu morei aí há alguns anos e eu sei que toda vez, ainda hoje, já na minha idade como avó, eu ouço sino de igreja, eu lembro da Europa, porque é uma coisa impressionante, né? É É, como ela é presente em toda a camada consciente e inconsciente da população.
né? E Sim, além muito da forte. presença física, né? Obviamente, né? A gente anda por todo lugar, tem igrejas, né? E os sinos batendo. Então, quem foi sabe do que eu estou falando. Eu imagino ela, né? Com essa conexão de ver os animais de poder, né? E aura e energia, e ter uma mãe assim com esse tipo de trabalho, eu imagino, né? Ainda bem que ela tinha você, e tem você ainda, né? Para orientar da. Ela falou: mãe, minhas amigas adoram vir aqui em Imagina, casa, porque tem você atrás, para conversar. 50, 30, 20 anos atrás, há 10. Aliás, tem gente ainda hoje, né? Que seu filho está falando com alguém, nossa, né? Já olha diferente, enfim. Mas que Mas trabalho. eu tive esse problema, né, na minha casa. É, Porque desde que eu me conheço como gente, eu sempre vejo coisas, né? E um dia eu perguntei para minha mãe, falei: mãe, se eu falar para a senhora que ontem à noite tinha um cara arrastando corrente em volta da cozinha, o que que a senhora ia fazer para, né? O que que a senhora ia falar? Ela falou assim: nossa, minha filha, eu ia te internar, que você tá louca. Nunca mais falei sobre o assunto, né? pois é, imagina, né? Isso porque você é jovem ainda. Você imagina pessoas de 60, 70, 80 anos. O mundo, né, desapareceu calado. Sim, sim, nossa, essas pessoas, né, que, que trabalharam, né, em 1800, né, e começaram a desenvolver toda essa técnica, né? Allan Kardec, que escreveu aqueles livros, e tantos outros médiums, né, e pessoas que trabalhavam com plantas, né, como eu também trabalho aqui com plantas, com óleos essenciais e florais, né, nossa, Bach já foi, ele teve que ir para os Estados Unidos, ele era austríaco, né, e ele teve que ir para os Estados Unidos para poder desenvolver o trabalho dele, porque aqui não tinha condição naquele tempo. Até a própria astrologia, né? Até 1700 e pouco, 740, 50, algo perto de. É, Todo médico era um então, astrônomo, né? Todo médico era naturalmente um astrônomo. Depois de 1700, né? Todo mundo olha a astrologia de uma forma, né? É um oráculo de adivinhação. Gente, não é. Mas enfim, ainda bem que nós estamos aí na beira de uma porta aberta, né? E a gente pode falar, e a função da ata é exatamente essa, trazer coisas interessantes, coisas que são comprovadas quanticamente, né? Que podem ser trabalhadas de uma forma mais aberta, mais aceitável, né, e que há muita coisa, ainda mais agora, depois desses últimos 20 anos, onde toda a energia sim, do mundo se modificou agora e entra numa coisa mais rápida de comunicação, de divulgar, né, aquilo que é necessário. Anália, foi um quantos prazer, metros? Ai, desculpa. falar com você. Você tem rede social? Como é que a gente contata você? Como é que as pessoas entram em contato com você, tanto na Alemanha como online, porque você faz os dois trabalhos em qualquer lugar do espaço, né? Não importa. Exato, do espaço. Bom, eu tenho um Facebook, eu tenho no Instagram e tenho um canal no YouTube com meu nome, Anália Volk, Volk. E qualquer pergunta, né? Qualquer indagação ou não sei, talvez que eu possa ajudar a pessoa, se ela quiser entrar em contato. A gente Então, também dá cursos online, maravilha. Aí você tem Instagram também com o mesmo nome? com o mesmo nome. Tá bom, Anália Volk. Muito bem. Isso, Anália Volk. Tem e-mail? Não. Eu tenho e-mail, goldanaliavolk@gmail.com. Muito bem. Vocês vão receber as informaçõezinhas quando o vídeo for divulgado. Não se preocupem, né? Anália, foi um prazer falar com você. Espero que a gente Igualmente, faça contato mais vezes e quando tiver, eu não faço ideia como é que vai ser esse ano o evento, que eu faço um evento anual, né, de celebração. Eu não faço ideia do que é que vai acontecer no segundo semestre. Dizem que vai ser um pouquinho pior do que o primeiro, né, energeticamente, mas sim. vamos ver como é que vai ser. Vai ser muito interessante se eu resolver fazer um evento como o do ano passado, online. Ai, que Várias partes maravilha. do mundo, né? Pode ser que aconteça isso. Vamos ver. Tá bom, querida? Foi um Vamos aguardar. Muito obrigada. É sempre bom falar com você.
também. Obrigado pelo convite. Imagina, você é sempre bem-vinda, fica à vontade e a gente vai se falando. Gente, beijo e a gente se vê, Tchau. querida.